Boa tarde a todos, espero que estejam todos muito bem. Obrigado por estarem conosco em mais um webinar. Meu nome é Carlos Lima, eu sou especialista técnico na MapData e nesse webinar abordarei o seguinte tópico: como melhor organizar os níveis de projeto no Revit. Um assunto que ainda é inicial, mas de extrema importância e de grande impacto na modelagem quando não configurado corretamente. E se você está gostando da série de webinars que a MapData está promovendo, eu estou disponibilizando um QR Code, onde é possível acessar a todas as redes sociais da MapData e ficar por dentro de todas as novidades, inclusive ser notificado sobre próximos webinars que ocorrerão. Então, eu te faço o convite que vocês apontem a câmera do smartphone para a tela do QR Code e não fique por fora das tecnologias Autodesk, Microsoft e Adobe. Algumas orientações antes de iniciarmos o nosso webinar. Durante a apresentação, eu gostaria que todos mantivessem o microfone desativado e no final da apresentação deixarem um tempo disponível para perguntas e respostas. O tempo estimado desse webinar é de 40 minutos aproximadamente. E se surgir alguma dúvida durante a apresentação, e você não quiser aguardar até o final, você pode questionar pelo chat, que a nossa equipe estará aí disponível para respondê-los. Legal? Então vamos para a nossa agenda. Na agenda de hoje, abordaremos aí os seguintes assuntos: um breve histórico de coordenação BIM, boas práticas para a criação de níveis de projeto no Revit. Falaremos também sobre vistas de planta para modelagem e, no final, sobre configurações da faixa de vista. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que devemos configurar no Revit, no início de um novo projeto, são tão famosos níveis de projeto. E para quem já trabalha com o Revit, sabe a importância disso. Então, antes de me aprofundar nesse assunto, que é o próximo tópico desse webinar, eu gostaria de contar para vocês um breve histórico de coordenação de projeto, mais precisamente ao que se refere à compatibilização de um projeto. Não é segredo para ninguém que o projeto arquitetônico é um projeto base para as demais disciplinas, que envolve um projeto de edificação. E isso também não é diferente no Revit. E precisamos de um processo de coordenação de projeto redondo e muito bem definido, pois a compatibilização e integração entre os projetos de arquitetura, estrutura e instalações são indesassociáveis e garante a qualidade de um bom projeto. Tendo isso em mente, imagine a seguinte situação. Conforme a imagem que está sendo apresentada do lado esquerdo, temos um projeto arquitetônico modelado, pronto para servir de base a um projeto estrutural, que também já está concluído, conforme a imagem do lado da direita. No entanto, foi realizada uma pequena alteração no entreforro do modelo arquitetônico, onde o forro foi rebaixado 15 centímetros. E isso implicou também em uma modificação na estrutura, uma vez que o Revit ele é um software parametrizado e a estrutura trabalhou com referências arquitetônicas. Os seus componentes também foram modificados. E talvez essa não seja a melhor alternativa, pois uma vez que uma estrutura é dimensionada e definida, ela sofre poucas alterações, diferente, por exemplo, de um projeto arquitetônico. Mas uma melhor alternativa seria criar uma nova referência para o projeto estrutural, ou seja, um novo nível, onde fosse possível modificar esses elementos estruturais, mas que ainda assim associado ainda ao projeto arquitetônico. E foi assim que o processo do desenvolvimento de um novo projeto foi sendo aprimorado. Com o passar do tempo, criamos boas práticas de modelagem para podermos aprimorar cada vez mais a forma no qual desenvolvemos projetos. E dito isso, entramos no nosso próximo tópico do webinar, onde iremos tratar de algumas boas práticas desenvolvidas no Revit.
Bom, pessoal, nesse tópico iremos tratar do assunto boas práticas para a criação de níveis no Revit. Antes de mais nada, eu quero definir com vocês o que é um nível e para que ele é utilizado no Revit. Podemos caracterizar o nível como um plano horizontal finito que age como uma referência para um elemento hospedado no nível, como por exemplo telhados, pisos, forros, paredes, entre outros elementos do Revit. O nível ele é utilizado para definir uma altura vertical ou andares em uma construção. Não somente isso, mas através dos níveis também é possível gerar diferentes tipos de planta, como planta de piso, planta de forro, plantas estruturais, entre outras. Que é o assunto aí do nosso próximo tópico desse webinar. Mas, voltando a falar de níveis, eles também são utilizados para servir como referência para vincular instâncias no Revit. Ou seja, o nível é algo de suma importância em um projeto no Revit. Então, a partir de agora, já entendemos o que é um nível e para que ele serve. Agora iremos entrar aí no assunto de boas práticas de trabalho, onde iremos abordar criação de níveis, exclusão de níveis e renomear os níveis. E a primeira dica para a criação de um nível é: normalmente são definidos sempre 3 níveis por andar. E você deve estar se perguntando, o porquê de 3 níveis? É claro que isso não é uma regra, e sim uma boa prática, até porque mesmo cada projeto existe a sua particularidade, tá? Mas sim, isso é uma orientação. E quais seriam esses 3 níveis, né? O sentido desses níveis? Bom, então a primeira coisa que temos que ter em mente é definir uma separação, né? Uma separação do nível acabado do nível e osso. Por exemplo, como vimos no início desse webinar, né? O histórico falando da importância dessa separação para que a gente tenha os elementos desvinculados, mas que ainda assim associados. Então é importante que, por exemplo, em um projeto estrutural, por mais que a arquitetura ela seja a base, a gente tenha os níveis individuais para que a gente possa controlar esses elementos. Tá legal? Bom, então como isso ficaria? Conforme a imagem da esquerda, já pensando no processo de desenvolvimento de um projeto como um todo, uma vez que os projetos são desenvolvidos na plataforma BIM, os níveis irão ficar da seguinte forma. Primeiro nível, o nível do piso acabado, né? O nível do andar, o arquitérreo, que está aí na elevação 0. Tá? Então, esse seria o meu primeiro nível. Já o segundo nível seria o nível da laje em osso. Perceba que aqui realizamos essa separação, acabado e osso, dado o nome aí de STR, né? Nível térreo a uma elevação de -10. Isso aplicado a esse projeto. E já o terceiro nível, né, seria o nível de forro, né, aqui onde a gente tem o nível arquiforro da 2,50. Bom, então aqui temos os 3 principais níveis. É claro que não é uma regra, né, sempre ter 3 níveis, a gente pode ter uma quantidade maior, dependendo dos elementos, do projeto e etc. Mas a partir desse ponto, podemos espelhar nesses níveis para os demais andar, né? De que tal forma que a gente possa replicar com uma certa inteligência no nosso modelo e esteja os elementos separados de nível acabado para nível osso, porque se porventura eu precisar fazer alguma alteração no meu projeto, um não vai acabar aí se corrompendo com o outro, tá? Então, vamos para a prática. Vamos aqui ver como é que funciona a criação de níveis no Revit. Bom, pessoal, eu já estou aqui na tela do Revit
perceba que eu criei um novo projeto a partir de uma template que já vem junto com um programa, junto da instalação, que é uma template de arquitetura. Eu estou aqui na minha vista de elevação norte e perceba que nessa template default do Revit, ele vem com a configuração de 2 níveis já existentes. Lembrando que você pode configurar isso com as características que você utiliza com maior recorrência e salvar como uma template. Isso facilita aí a criação de novos projetos. Bom, agora eu irei mostrar para vocês 2 formas de a gente criar um nível dentro do Revit e as diferenças entre elas, tá? Bom, vamos lá para a primeira alternativa. A primeira alternativa para a criação de um nível dentro do Revit é diretamente pela ferramenta nível. Perceba que é possível acessá-la de diferentes formas. Eu estou aqui na minha aba arquitetura, dentro do painel dados eu encontro a ferramenta nível, ou até mesmo pela aba estrutura, também no painel dados eu encontro a ferramenta de nível, ou até mesmo a tecla LL. Pressionando a tecla LL eu já aciono a ferramenta diretamente. Bom, uma das primeiras dicas para a criação de um nível é a gente pegar uma referência a partir de um ponto já existente, como por exemplo o ponto final do lado esquerdo. Eu pego essa referência, eu posso traçar já na elevação correspondente o nível, ou simplesmente eu posso traçar um afastamento e depois realizar as devidas alterações. Eu vou traçar esse nível com uma referência qualquer, então eu clico com o botão esquerdo e arrasto até o outro lado, que ele já vai também encontrar uma referência dos outros níveis. E clico novamente e o meu nível já está criado. O porquê é importante a gente pressionar e pegar essa referência no meu nível para criação. Porque se eu fizer qualquer alteração no comprimento desses níveis, por exemplo, perceba que todos os elementos já estão associados. Por isso que ele aparece esse cadeado. Então eu posso fazer qualquer modificação de um lado ou de outro que todos os níveis acompanhem. Tá? E a partir disso eu posso configurar os níveis de acordo com o slide que vimos aí anteriormente. A criação de 3 níveis, tá? O nível STR térreo, o nível Arc térreo e o nível Arc fogo. Lembrando que é importante a gente fazer a separação entre as disciplinas, tá legal? Para eu renomear o meu nível, ele está aqui com nível 1, basta eu clicar em cima do nível e clicar em cima da caixa de editar parâmetro. Feito isso, eu posso definir o nome desse nível, que é o STR térreo, e pressiono a tecla Enter. Perceba que assim que eu confirmo, ele me apresenta o seguinte aviso. Ele pergunta se eu desejo também renomear as vistas correspondentes ao nível que já é existente. Eu vou falar o que sim. E por que é importante a gente selecionar sim nessa caixa de aviso? Porque ele renomeia também essas vistas que já estavam criadas e associadas a esses níveis. Então é importante que a gente mantenha essas referências. Então, pressionando sim, perceba que ele renomeou não somente o nível, mas também as vistas que estavam associadas tanto de plantas de pisos como plantas de fogo. Fique tranquilo que o próximo tópico desse webinar entraremos em mais detalhes e falaremos sobre diferentes tipos de plantas, né, e suas características. Tá? Por hora, dando sequência aqui na criação desse nível, eu já alterei o nome, no entanto, eu desejo que ele tenha elevação de menos 0,10. Lembrando que eu estou na unidade metros, rebaixar aqui 10 centímetros. Tá? Então, para que eu faça essa alteração, eu clico no nível, clico na caixa de editar parâmetro, menos 0,1 e também confirmo com Enter, ele já altera o meu nível direto. Agora, dando continuidade para a alteração do meu nível 2, clico nele e repito o mesmo procedimento. Arc térreo, Enter, ele altera as vistas também correspondente ao nível e vou alterar a elevação dele que está na elevação de 0. Perceba que as minhas vistas, os meus níveis ficaram encavalados, tá?
eu consigo ajustá-los tanto na escala da vista, vou definir aqui uma escala 1:50, por exemplo, e até mesmo criando um cotovelo, né, no meu nível. Então, se eu pressionar, ele tem um raiozinho aqui onde eu posso clicar nesse raio e ele cria esse cotovelo. Esse cotovelo ele permite a gente alterar esses grips, a gente pode arrastá-los e definir o melhor layout para eles, tá? Já criei aqui meu segundo nível. Já o terceiro nível, que é o nível de arco e fogo, vou aplicar também a alteração. Arco, fogo, Enter. Falo que desejo renomear também e coloco em uma elevação de 2,50. Pronto, eu já tenho aqui meus 3 níveis configurados. Eu comentei com vocês que existem 2 alternativas para criarmos um nível dentro do Revit. Vimos aqui uma primeira alternativa, que seria diretamente através da ferramenta nível. A segunda alternativa, ela é acessível através da aba modificar, né? Na modificar eu tenho a ferramenta de copiar um elemento existente, então eu também posso copiar um nível já existente. Vamos ver aqui como é que funcionaria isso. Vou selecionar a ferramenta copiar, ou tecla de atalho CO, seleciono o elemento que eu quero copiar, um nível, confirmo a minha seleção, né? E eu posso falar qual que é o afastamento desse nível. Vou colocar aqui um afastamento de 2. E perceba que ele já cria aqui o meu nível automaticamente. Quais são as grandes vantagens de eu trabalhar com essa alternativa de níveis? É que eu consigo criar várias cópias múltiplas desses níveis. Então, se eu tiver, por exemplo, muitos níveis existentes dentro de um projeto, eu posso utilizar essa opção de copiar e criando todas as suas cópias. No entanto, esse nível ele se comporta um pouco diferente da criação da ferramenta nível. Por quê? A gente consegue visualizar essa diferença através da cor. Perceba que esse nível ele não está colorido, e sim preto, né? E esse preto existe um motivo. Tá? Significa que não existe nenhuma vista associada a esse nível 4. Isso significa, se eu acessar aqui plantas de piso, plantas estruturais, até mesmo planta de forro, eu não tenho nenhuma vista que se chama nível 4. E o porquê isso acontece? Porque quando eu utilizo a ferramenta de criação de nível, não sei se vocês notaram, mas ele também, além de criar um nível, ele já cria uma vista associada a esse nível, né? Tanto para forro, estrutura e piso. Perceba que na criação do meu nível arco e forro, ele também criou essas vistas, tá? Já quando eu copio o nível existente, ele não cria vistas associadas. Mas não se preocupe ainda, que no próximo tópico iremos falar aí como é que a gente cria vistas associadas a um nível. Esse nível aqui eu vou apagar, tá? Também iremos falar de como e o porquê de excluir um nível. Perceba que eu apaguei aqui o meu nível 4 e sem problema algum, tá? Agora, no entanto, se eu for apagar o meu nível de arco e forro, vou selecioná-lo, pressionar a tecla Delete, ele vai me apresentar o seguinte aviso. Daí iremos comentar dessa exclusão e no próximo assunto. Então, por enquanto, eu vou dar um cancel. Então, já estamos aqui com os nossos 3 níveis configurados. Bom, pessoal, vimos aí como criar um nível no Revit e fazer suas devidas alterações, como, por exemplo, alterar a elevação daquele nível, ou até mesmo renomear o nível e vinculado também com as suas vistas. Mas e se eu precisar excluir um nível? Qual que seria as orientações, as boas práticas? Então vamos falar aí desse assunto, que é muito importante. Bom, vocês viram que no Revit criamos um nível 4 a mais para exemplificar a partir de uma cópia, e eu excluí esse nível e não tive problema, ele excluiu diretamente. Já quando eu fui excluir o nível de forro,
ele já me apresentou o seguinte aviso, que é o que eu estou colocando aí na tela para vocês. E muito importante, sempre que você for excluir um nível no Revit, saiba o que você está fazendo. Por que eu falo isso? Porque quando você exclui um nível, ele também exclui os elementos associados àquele nível. O que eu quero dizer? Aquele projeto é novo, então naquele caso ele exclui o nível e as vistas que estão associados àquele nível. No entanto, se eu já tiver em um projeto em andamento e excluir o nível, ele não somente vai excluir os elementos que estão associados a ele, como as vistas, mas também os elementos que estão hospedados, ou seja, quando eu insiro um elemento, desenvolvo qualquer tipo de modelagem, como por exemplo uma parede, uma porta, eu sempre tenho que informar em que nível eu estou inserindo aquele elemento, né? Isso automaticamente, quando eu excluir o nível, ele também vai excluir esses elementos. Isso vai ser apresentado no aviso, tá? Então você consegue expandir tudo que está sendo excluído, mas é muito importante que você saiba se de fato você quer excluir aquele nível, se ele não vai impactar nada. Agora, se eu precisar realmente excluir aquele nível e não os elementos que estão associados a ele, basta eu selecionar o elemento e alternar, né, ou seja, trocar a referência de nível no qual ele foi inserida. Aí não tem problema, eu consigo fazer um controle e analisar o que eu estou excluindo, tá? Então, isso é uma orientação aí na hora de você excluir um nível dentro do Revit. Então, vamos voltar para o Revit para mais uma dica. Já estou aqui na tela do Revit e para exemplificar, eu vou criar aqui uma parede. Perceba que eu estou criando essa parede associado ao nível arc-térreo. Então, eu vou criar aqui uma parede aleatória, criei 4 paredes, meu elemento está associado ao nível arc-térreo. Eu vou acessar aqui o meu nível arc-térreo e vou deletar. Perceba que ele está falando que junto com as minhas vistas serão excluídos 8 elementos, né? Então eu consigo expandir e verificar quais são os elementos que estão sendo associados àquele nível que eu estou excluindo, né? Então eu consigo selecioná-los e ele vai destacar para mim na tela que eu estou excluindo, tá certo? O que eu posso fazer nessa condição? Selecionar o elemento e alternar o nível, por exemplo, dele. Vamos supor que eu coloquei aqui o nível arquifogo. Perceba que eu alterei somente uma única parede, tá? E agora, para exemplificar, eu vou selecionar o nível arquiteto e vou deletá-lo. Vou confirmar que sim, eu só alterei um elemento, tá? Eu poderia fazer uma seleção e alterar todos os elementos em massa. Eu vou confirmar com OK e perceba que todas aquelas 3 paredes que estavam associadas ao meu nível também foi excluída, com exceção da parede que foi alternada, que eu troquei a referência de nível. Tá legal? Então, muito importante que a gente saiba o que a gente está excluindo dentro do Revit. Legal? E uma dica para, se porventura eu fizer qualquer modificação no projeto, por exemplo, selecionei esse nível aqui sem querer, eu puxei, arrastei, eu acabei modificando a sua elevação. Sempre que a gente criar os níveis, é interessante, assim que já na criação, eu selecionar esses níveis e fixá-los, tá? Então, selecionei os meus elementos, ele habilita aqui a aba modificar, e eu consigo selecionar a ferramenta fixar ou tecla de atalho PN. Uma vez que esses elementos estão fixados, se sem querer eu selecionar aqui o meu nível e tentar alterar, ele não deixa, a não ser que eu desafixe o meu nível, tá? Então eu posso selecionar esse nível e desafixar, e assim eu consigo alterar puxando e arrastando, por exemplo. Legal? Então vamos dar continuidade para o nosso próximo tópico desse webinar.
Nesse tópico, iremos tratar de tipos de vistas de planta no Revit. Bom, uma das primeiras coisas que temos que ter em mente é que há diferentes tipos de vistas no Revit, como por exemplo, vistas de planta, corte, elevação, vistas 3D, entre outras. Mas antes de a gente tratar de vista, é importante a gente definir o que é uma vista, né, e qual que é a sua função dentro do Revit. Bom, uma vista nada mais que uma navegação no nosso modelo que está virtualmente construído dentro do Revit, né? E existem diferentes tipos de vistas e cada vista ela tem a função, né, de apresentar alguma informação do modelo, né, que se trata de um mesmo banco de dados. E quando você altera esse modelo em uma vista, essas alterações elas se propagam em todo o projeto que foi desenvolvido dentro do Revit. Então, temos vistas para apresentar diferentes tipos de informações. Vistas bidimensionais, né, que são 2D, que fornecem um método tradicional para visualizar o modelo, né, e essas vistas incluem plantas de piso, plantas de forro, refletido e plantas estruturais. A gente também tem vistas 3D, vistas de tabelas, entre outras informações que são apresentadas via uma vista no nosso modelo que foi construído virtualmente, tá? E nesse tópico aqui desse webinar, iremos tratar especificamente de vistas que são utilizadas na modelagem de um projeto, né? Como, por exemplo, planta de piso, planta de forro, planta estrutural. Mas é importante que você conheça e saiba que existe também outras vistas, né, como elevação, corte, 3D, tabelas e legendas, e assim sucessivamente. Mas ela consiste em apresentar informação, e então nesse webinar iremos tratar aí sobre essas três que estão destacadas. Falando sobre o primeiro tipo de vista que iremos tratar nesse webinar, que seria a planta de piso. Temos um exemplo de como uma planta de piso ela é apresentada no Revit, e a vista de planta de piso é uma das principais vistas que são utilizadas em um novo projeto, principalmente em projetos arquitetura. A maioria dos projetos inclui ao menos uma planta de vista, né? E como vimos aí no tópico anterior a esse webinar, essa vista ela é criada automaticamente junto com um nível. Mas também iremos ver como é que a gente cria ela a partir de um nível também no Revit. Então, essa vista, ela consiste, imagine que você tenha um observador olhando superior àquela planta que foi construída. Então, você tem uma visualização como é indicada na seta. Isso é uma das principais características de uma vista de planta. Falando de um outro tipo de vista, a vista de planta de forro refletido, que é uma vista diferente da que vimos anteriormente nesse webinar, que seria a planta de piso, possui algumas características que diferenciam essas vistas, mas que também são utilizadas em projetos arquitetônicos, não somente em arquitetônicos, mas principalmente em projetos complementares, como ar-condicionado, hidráulica, entre outros. Mas o intuito dessa vista é apresentar as informações que estão no teto, ou seja, na parte superior do projeto, um entre-forro, um forro. Vejamos, por exemplo, como ela é apresentada nessa imagem aí do lado esquerdo. Então, essa é uma das principais características dessa vista.
Imagine aquela mesma situação onde temos um observador, só que agora esse observador, diferente de ele estar olhando para baixo, ele está olhando para cima, para o teto. Então, essa vista ela consiste em apresentar essas informações que ainda daquela planta, mas de uma forma refletida superiormente, né? Por isso o nome, né, de planta de forro refletida. Ainda nesse webinar, iremos falar como criamos não somente a vista de planta de piso, mas também de forro e como configuramos para que essas informações sejam apresentadas. Já um outro tipo de vista disponível no Revit são as vistas de planta estrutural. A vista de planta estrutural ela é a vista padrão quando você inicia um novo projeto usando um modelo estrutural. A maioria dos projetos estruturais inclui ao menos uma vista de planta estrutural. E novas vistas de plantas estrutural são criadas automaticamente ao adicionar um novo nível ao seu projeto, né? Você pode criar vários tipos de vistas de planta estruturais. Os engenheiros visualizam plantas em diferentes orientações, como, por exemplo, é apresentado na imagem à direita. O Revit oferece esta variação com o parâmetro de tipo direção de vistas para as plantas estruturais. Então, a partir desse parâmetro, você consegue definir uma forma diferente de visualizar cada vista de planta estrutural, a fim de permitir múltiplas direções da vista em um projeto, né? Normalmente as vistas de fundação são visualizadas abaixo para exibir pisos estruturais, fundações de parede, sapatas, entre outros elementos. Já as vistas também podem ser configuradas para uma visualização acima, com o intuito de visualizar outros elementos estruturais, como vigas, pilares, lajes, entre outros. Então, a partir das vistas estruturais, é possível estar configurando diferentes tipos de visualização. Na tela do Revit, iremos ver agora como criar uma vista nova no projeto. Para criar uma vista, basta a gente acessar a aba Vista, painel Criar, Vistas. Perceba que é apresentado diversas vistas. E a gente tem vista de piso, vista de planta de forro refletido e planta estruturais. E outras opções. Eu vou criar nesse exemplo, que é um modelo de template de arquitetura, uma vista de planta de piso. Perceba que assim que eu clico para criar uma nova vista, existe um filtro onde ele permite eu não duplicar vistas existentes. Acontece que na criação desses níveis, automaticamente ele foi criando novas vistas do meu projeto. Caso essa opção esteja habilitada, os meus níveis não serão apresentados para que eu possa criar novas vistas. Então, nesse caso, para exemplificar, eu vou deletar algumas vistas do meu projeto e vou estruturá-las de tal forma que o meu projeto ele fique organizado. Perceba que os níveis aqui ficaram pretinho, né, somente com exceção do meu nível arquitérreo, que existe uma vista ainda associada de terreno. Vamos lá. Acessando vista, eu vou criar minhas vistas de planta de piso, ou seja, o nível que eu tenho disponível no meu projeto para visualizar a planta de piso é o nível arquitérreo. Então eu vou criar, perceba que ele tem aqui a opção, eu posso criar e essa vista ela já é apresentada e ativa no meu navegador de projeto. Então com isso eu tenho aqui a minha vista arquitérreo. Repetindo novamente para criação de uma nova vista, agora de planta de forro refletido, eu tenho um nível específico para visualizar o forro, que nesse caso é o nível Arc Forro. Crio a minha vista e ele já cria uma estrutura de organização das minhas plantas de forro.
Posso criar uma nova vista, agora para planta estrutural. Seleciono o nível de vista de planta estrutural, STR e térreo. Ele também cria aqui na organização. Ou seja, todas as vistas criadas, elas vão sendo organizadas e agrupadas com o tipo de vista e sua função. Não somente eu posso criar uma nova vista, mas ele traz a opção também de eu aplicar um template de vista. Em uma vista existem diversas configurações, desde escala da vista, nível de detalhe, né, o estilo de visualização, a visibilidade dos componentes que são apresentados naquela vista, né, entre vários outros parâmetros e configurações. Para facilitar você ter um ganho de produtividade, você pode criar um template associado àquela vista, né? Então, no momento que você criar uma nova vista, ele aplica um modelo de vista aí de template, tá? Não é um assunto que iremos tratar nesse webinar, mas é importante que vocês saibam que essa opção ela está disponível. Então comentem no chat se vocês querem um webinar específico para tratar desse assunto, que é criação de template de vista. Tá legal? Por hora, iremos só falar da criação dessa vista no Revit, mas é importante que você tenha em mente que cada uma dessas vistas tem uma função, ou seja, vistas de planta de piso para configuração de piso, vistas estruturais para elementos estruturais e vistas de planta de forro refletido para visualizar aí forro. No próximo tópico desse webinar, iremos comentar sobre as faixas de vistas, como a gente configura as alturas e as elevações que serão apresentadas no nosso projeto. Nesse tópico, iremos tratar do assunto faixa de vista. Antes de mais nada, é importante a gente definir o que é uma faixa de vista e qual que é a função de uma faixa de vista no Revit. Bom, a faixa de vista ela é um conjunto de planos horizontais que controlam a visibilidade e a exibição de objetos na vista. Como, por exemplo, essa imagem que está sendo apresentada na tela. Do lado esquerdo, temos as configurações desses planos, como foi configurado, e do lado direito, temos a representação dessa mesma vista em uma vista de planta no Revit. Então, perceba que existem elementos que são apresentados e elementos que não são apresentados devido às configurações desses planos. O que é importante a gente ter em mente é que cada vista, seja ela vista planta de piso, de forro refletido ou até mesmo estrutural, possui uma propriedade de faixa de vista, né? Também conhecido como faixa visível ou view range. E todas essas faixas de vista têm alguns planos, né? Entre esses planos, o plano superior da faixa principal, associado ali ao número 1, o plano 2, que seria o plano de corte, e o plano número 3, que seria o plano inferior da faixa principal, né? Os planos superior e inferior definem a faixa de vista do que será representado dentro daquele campo que é visível na vista. Já o plano de corte é um plano que determina em qual altura determinados elementos na vista são exibidos, né, são cortados. Esses três planos definem a faixa principal da vista, aquele grupo número 5. Mas temos ainda o quarto plano, né, que é o plano de profundidade da vista. Você pode alterar, né, o plano de profundidade da vista para mostrar elementos
abaixo do plano de recorte inferior, né? Por padrão, a profundidade da vista ela sempre vai coincidir com o plano de recorte inferior. E você pode colocar um afastamento para que seja apresentado mais elementos naquela vista. Isso tudo fica aí definido dentro da faixa principal. Temos ainda a profundidade da vista, que é o que fica configurado a partir do nível de profundidade da vista. Bom, falamos aqui então de cada um desses planos, qual que é a função de cada um desses planos. Vamos para o Revit para definir como é que a gente configura uma faixa de vista e como é que a gente controla todos esses planos, todas essas elevações para que sejam apresentados todos os objetos e elementos corretamente dentro de uma vista no Revit. Bom, pessoal, antes de irmos aqui para o Revit, é também importante a gente comentar sobre algumas características da faixa de vistas aplicada a uma planta de forro. Bom, assim como as vistas de planta, né, as plantas de forro refletido ela também possuem uma configuração de faixa de vista, mas com algumas diferenças. Né? Iremos comentar aqui um pouco sobre essas diferenças. Bom, a principal diferença, né, seria a direção da vista. Né? Uma planta de forro refletida ela é acima do plano de corte, ou seja, né, a planta de forro refletida ela inclui um plano de corte como parte da faixa de vista principal, né, que normalmente ela é posicionada acima de objetos, como por exemplo janelas e portas, para que esses objetos não sejam representados na vista, uma vez que esse campo disponível de configuração ele se torna a faixa de vista principal, né, dentro das configurações da faixa de vista. Bom, então isso se trata aí de uma das principais características, né, da configuração de uma faixa de vista para a planta refletida, uma vez que ela inverte a visualização daqueles elementos. Comentaremos mais sobre isso aí na tela do Revit. Então vamos lá. Já na tela do Revit, abri aqui um projeto exemplo para falarmos sobre a configuração da faixa de vista. Eu estou acessando aqui uma vista de nível arte térreo da planta de piso e como ela está sendo apresentada. E também eu tenho um corte gerado a partir dessa vista e como é que ele está sendo representado para a gente entender aí, melhor como essa vista está sendo configurada. Podemos acessar as configurações da faixa de vista dentro da propriedade da vista. Dentro do grupo extensões tem uma ferramenta faixa de vista. Clicando em editar, ele já carrega as configurações para que a gente possa definir quais são os planos horizontais. E perceba que podemos controlar tanto a faixa de vista principal quanto a profundidade da vista. Clicando em mostrar, ele traz um exemplo e uma legenda para que possamos entender como é que é cada uma dessas configurações. Sendo que no número 1 temos a faixa de vista superior principal, que está atrelada sempre a um nível no qual aquela vista foi criada. Nesse caso, essa vista foi criada a partir do nosso nível arte térreo, ou seja, que é a elevação 00 do projeto. Então perceba que o nível superior, seja o de topo, está com um deslocamento de 2,3 a partir do nível 0. Então, se a gente for exemplificar nesse modelo, ele está a uma elevação de 2,3, um pouco antes do forro. Isso significa que na configuração a gente não visualiza o forro, tá legal? Então, o forro que está aqui é uma elevação de 2,50. Então, esse é o nosso plano superior. Já no plano inferior, ele também está associado ao nível arquitérreo com um deslocamento de 0. Tá? Então, não vejo nada além de fundação abaixo. Caso eu tenha no meu projeto,
eu vou visualizar somente até esse nível arquiteto. Já o plano de corte, que é o plano que corta o modelo para que os elementos sejam representados, está um deslocamento de 1,5 a partir do nível arquitério, ou seja, ele faz um corte aqui no nível da janela e com isso a gente tem o seguinte resultado, né? A gente consegue visualizar ainda os elementos, tá? Que estão abaixo desse plano de elevação e não o entre-forro. Legal? Esses três planos formam a faixa de vista principal, mas ainda é possível configurar uma profundidade da vista. Perceba que esse nível de profundidade da vista ele está coincidindo com o meu nível arquitécnico, nada de deslocamento definido. Okay? Caso eu queira definir um deslocamento, posso colocar valores de deslocamento para que isso seja representado. Então, vou dar um OK. Ele está aqui com a elevação 2.3 a 1.5 e é nesse formato que essa planta ela é representada. E eu posso fazer suas devidas alterações. Já pegando um exemplo de uma vista de arque-forro, perceba aqui que eu tenho uma vista de visualização do forro. Acessando as configurações da faixa de vista, ela não traz uma vista de plano inferior e plano de corte. Eu consigo simplesmente controlar, né, um topo, ou seja, um limite de visualização. Então, nessa vista, por exemplo, está definido que eu gostaria de enxergar até o nível STR Laje, que é um nível de 3 metros, por exemplo. Então, esse é o nosso deslocamento superior a 0. E o plano de corte, uma vez que ele desconsidera o plano inferior, está realizando um corte a 2,30, tá? Ou seja, um pouco abaixo do meu arque-forro, ou seja, 20 centímetros. Por isso eu não visualizo, por exemplo, elementos como porta, que estão dentro do meu modelo. Tá legal? Agora, caso eu rebaixe esse valor, elementos aí como porta, entre outros componentes, vão estar visível na minha vista. Eu ainda tenho uma profundidade da vista, que é um nível que eu consigo configurar para que enxergue mais elementos, como por exemplo a parte superior aqui, telhado. Tá? A diferença é que na configuração de uma faixa de vista para planta de forro refletido, a visualização do observador ela é de baixo para cima e não de cima para baixo, como por exemplo em uma planta estrutural e uma planta de piso. Tá? Então, a partir dessas configurações, é possível a gente definir o campo que estará visível aí dentro da nossa vida. E se eu fizer alguma alteração para exemplificar, por exemplo, imagine que eu deseje editar essa faixa de vista e em vez de ela realizar um corte a 2,30, eu colocar 1,90, né? Aplicando esse corte, perceba que vai ser possível visualizar elementos como portas e até mesmo janela. E esse é o último tópico do nosso webinar, onde falamos aí sobre as configurações e sobre faixa de vista. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo. Eu estou disponibilizando novamente o QR Code para quem perdeu o início da apresentação, para que você possa seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos assuntos Autodesk e antenado a mais webinars como esse. Tá? Então, eu também convido vocês a participar, a visitar, né, nosso site da MapData e acessar os cursos que estão disponíveis do Revit, entre outros do nosso portfólio. Tá? Eu também estou deixando os contatos para uma conversa após o webinar, caso você esteja interessado aí nesse assunto e queira conversar aí com um especialista técnico, um especialista aí comercial. Nós, na MapDatas, aí ficamos à disposição para auxiliá-los.